Iniciando aqui mais um TED Talk, hoje para falar de um tema importantíssimo para a vida dos católicos, que são as vocações religiosas, e mais estritamente sobre as vocações beneditinas e sobre a ordem beneditina, principalmente presente aqui no nosso país, Brasil. E para isso nós temos a presença hoje do Sr. Renato Miller, que é secretário de Monsenhor Dom Tomás de Aquino, e conhece de perto ali a realidade do Mosteiro da Santa Cruz, o Mosteiro Beneditino, localizado em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Boa noite, Renato. Salve Maria. Boa noite, salve Maria. Agradeço ao convite que me fizeram para estar aqui e apresentar um pouco do que eu sei da Ordem Beneditina, do Mosteiro da Santa Cruz e do Dom Tomás, tendo em base tudo que eu aprendi durante esse tempo de estando ao lado do Dom Tomás, estando no mosteiro, tendo passado pela vida religiosa também. Espero que isso possa ajudar as vocações aí no Brasil. Com certeza, com certeza. Então, para começar, eu peço para o Renato me acompanhar aqui na oração de uma Ave Maria, para a gente, como diz Santo Afonso, tudo que é feito entre duas Ave Marias vai bem, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, para começar, senhor Renato, eu queria que o senhor se apresentasse e contasse um pouquinho da sua trajetória. Com muito gosto. Então, é, eu comecei a minha conversão, ou melhor, a minha conversão começou, né? Porque é Deus quem nos converte, em 2006. E eu comecei assim, por uma graça muito especial de Deus, de repente eu comecei a pensar que não fazia sentido eu ser um católico não praticante. Daí eu tomei a decisão, como que da noite para o dia, de me tornar católico praticante e comecei a procurar saber o que era a Igreja Católica, as coisas da Igreja Católica que eu tinha de fazer para poder me salvar e comecei frequentando a paróquia local. Mas logo eu vi que ali não. Logo eu vi que tinha alguma coisa errada. Aquilo lá, aquilo lá não podia ser a mesma coisa que eu estava aprendendo paralelamente, né, no que eu estudava por conta, com o auxílio de amigos que eram mais dedicados a aprender a doutrina da igreja. E com o tempo, com a ajuda de um amigo particularmente, com quem eu trabalhava, eu fui descobrindo a tradição, e aí eu fui assistir a minha primeira missa tridentina, celebrada pelos pais de Campos na época, em Belo Horizonte. É, penso que um ano depois, ou menos de um ano depois ainda, em 2007. É, e aí eu assisti a minha primeira missa tridentina, gostei muito, me confessei ali. É, depois nós voltamos, eu e esse meu amigo voltamos outras vezes. E aí conhecemos o Mosteiro da Santa Cruz pela internet, descobrimos pela internet. E aí esse meu amigo me sugeriu vir ao mosteiro para visitar e fazer uma experiência vocacional. E aí eu escrevi. Então isso já tinha passado, já era 2009. E aí eu escrevi para o mosteiro. Dom Tomás me respondeu na época que eu poderia vir fazer uma experiência aqui. E aí eu vim, passei uma semana, talvez menos. Gostei muito do mosteiro, mas não ingressei na época porque o silêncio me incomodou um pouco. Mas eu pensava ainda na vida consagrada, então continuei levando uma vida de piedade. Eu conheci depois, é, tinha contato com a Monfort, eu conheci pessoalmente o Orlando Fedeli,
Ele me convidou para ir lá numa ocasião em que os pares do IBP estivessem. E aí eu e mais um amigo fomos e conhecemos os padres e decidimos ingressar no Instituto Bom Pastor. Isso já seria para 2010. Então visitei o mosteiro em 2009, outubro de 2009. Conversei bastante com o Dom Tomás, bastante assim, creio que foi um dia só, mas durante talvez uma hora, mas já me ajudou muito a esclarecer muitas coisas. Por exemplo, por que eu não devia ir à missa nova para cumprir o preceito, porque eu não precisava, não só não precisava, como não devia ir à missa nova para poder cumprir o preceito. Porque eu já entendia que a missa nova era ruim, que eu tinha de ir à missa de sempre, mas eu não conseguia tomar aquela decisão de não mais ir à missa nova, com receio de pecar não cumprindo o preceito. E ali ele me deu um conselho muito bom, que me fez decidir a não mais ir à missa nova. Eu deixei a missa nova, mas eu ainda não era assim, posso dizer, não era ainda da tradição propriamente dita. Tanto é que eu procurei o Instituto Bom Pastor, né? Eu não entendi tudo ainda direitinho. E aí, mas ocorre que finalmente eu não fui para o Instituto Bom Pastor porque eu não pude aprender o francês por causa de alguns acontecimentos na minha vida. Eu não pude seguir o curso de francês com uma moça amiga minha na época, que morava muito longe, eu estava desempregado, enfim. E aí eu escrevi para o padre que não iria, que não iria, que eu não tinha podido aprender o francês, o básico, para poder ir para lá. E aí o padre me respondeu dizendo que rezava por mim, que desejava que eu cumprisse minha vocação num lugar mais próximo. Eu entendi naquela época que ele estava se referindo aos padres de Campos. Num dado momento chegou a passar pela minha cabeça de ir para os padres de Campos, mas é, graças a Deus eu não fui, vi que não estava certo, que os padres de Campos não combatiam mais o combate da tradição e não ingressei ali. Então, depois naquele mesmo ano de 2010, os monges foram a Minas. Eu sou de Minas, não contei ainda, mas eu sou de Minas, da região metropolitana de Minas de Belo Horizonte, da cidade de Sabará, que é uma cidadezinha histórica. Então os monges foram lá em 2010 para poder participar na fundação dos PES. Os PES que era um grupo de leigos na época que se formavam, e o Carlos Nogueira participava, havia vários amigos lá de Belo Horizonte que participavam também. Eu cheguei a participar assim mais nesta reunião de fundação e não cheguei a participar ativamente, né, ali depois não. Mas enfim, os monges foram lá, Dom Tomás estava em viagem, estava na época para fundar um mosteiro, um segundo mosteiro aqui no Brasil, ou fazer uma transferência do mosteiro de Santa Cruz, e uma das possibilidades era Belo Horizonte. Então ele aproveitou a ocasião e foi lá para Belo Horizonte para poder rezar a missa de inauguração dos pés. E nessa ocasião eu pude encontrá-lo novamente. E ali eu fui à missa todos os dias em que eles estavam ali. Eles se hospedaram na minha cidade mesmo. É, conversei bastante com ele, pedi alguns conselhos. Eu estava passando por um momento difícil na minha vida ali, mas eu ainda pensava na vocação. Só que eu disse para ele que eu não me via tanto, né, com beneditino, mas que eu admirava muito os dominicanos. E aí ele me aconselhou a escrever para os dominicanos. Ele disse que havia um padre lá que entendia português, que poderia escrever. Ele certamente leria minha carta, que hoje é o padre superior dos dominicanos. Aí tá voltando o francês na vida do senhor novamente. Exatamente. Aí eu fui escrever para o padre
Enfim, mas só para continuar na conversa com o Dom Tomás, ele me aconselhou a eu mesmo arcar com as minhas despesas, né, me prontificar a isso, porque, quer dizer, os franceses admiram quem se esforça para poder conquistar as coisas, para poder servir Nosso Senhor, etc. Então eu escrevi para o padre, disse ao padre que eu estava trabalhando e que ia me preparar, se eles me permitiam ir para lá fazer uma experiência e já ficar se eu tivesse, se eles achassem que eu podia ficar, que eu tinha vocação. E assim foi feito. Eu escrevi, os padres me responderam positivamente, e assim eu comecei a me programar para ir. Isso já era 2011. Então, aí eu juntei um dinheirinho para poder bancar minha viagem, o visto, tudo. Fiquei no mosteiro, aí eu deixei meu trabalho e vim passar 3 meses no mosteiro para poder estudar um pouquinho de francês, começar ali, né, intensificar minha vida espiritual, né, acompanhando os ofícios, a rotina dos monges. Praticamente eu fazia tudo que os monges faziam, com a diferença que eu tinha um pouco o tempo um pouco mais flexível para estudar mais, mas eu trabalhava também no serviço dos monges, participava das aulas, ia a todos os ofícios quase, as missas, etc. Então, e aí chegou o tempo de eu partir para a França, parti e fiquei lá na França, nos Dominicanos. Finalmente não era minha vocação, mas eu não desisti da vida religiosa, né? Eu pensava ainda na vida religiosa, mas eu não tinha certeza de onde eu deveria realizar minha vocação. Então eu quis tentar também nos capuchinhos, tentei nos capuchinhos, também não era. Então, ao final de um ano na França, eu retornei ao Brasil. Eu cheguei a visitar, aproveitar que estava voltando, eu fui pela Argentina e visitei a Fraternidade também. Fiquei uma semana lá para conhecer o seminário. Nessa época eu encontrei o padre Buchacor, isso já era 2012. Coincidiu de eu voltar para o Brasil na época da ruptura com a Fraternidade. Então, o Nessa Dom época Williamson, que a crise da fraternidade se tornou bem mais pública, né? exato, mais intensa, que o Dom Williamson sofreu lá sanções. Mas então, quando eu estava retornando, eu estava na Argentina, eu fui conversar com o padre Buchacur, que era o superior do distrito, estava no seminário. Ele me perguntou o que, que eu ia fazer saindo dali. Eu disse que eu ia vir para o Mosteiro da Santa Cruz. Aí ele disse assim: não, não vai não, porque né, não vai não, vai para casa descansar e tal. Porque o projeto, eu pensei em entrar na fraternidade também, né? Então, vindo da França, a minha intenção era tentar La Reja. Então, aí eu conversei com ele, ele aceitou, ele disse que era costume aqui passar um tempo num priorado para poder, porque o candidato tem de ser apresentado por um dos pais da fraternidade, né? Foi isso que me disseram. Então, os pais da fraternidade tinham de conhecer o candidato, disse que eu não precisaria fazer o ano de humanidades, que eu já tinha feito. Se eu entrasse no seminário, eu ia direto para a espiritualidade. Já tinha feito no sentido de que a vida religiosa já supria esse ano de humanidade. Enfim, então aí eu falei, tudo bem, vou pensar, vou para casa agora e tal. Então eu disse assim que ia para casa depois, e aí ele me perguntou para onde eu ia. Saindo dali eu disse que eu ia para o mosteiro. E aí que ele disse que eu não era para eu ir para o mosteiro, eu perguntei, eu não fiquei calado, eu queria saber por que a fraternidade tinha uma rixa com o mosteiro desde aquela época, né? Sim. Aí eu perguntei assim, falei assim, mas por que não ir para o mosteiro? O que está acontecendo? Aí ele disse assim, não, porque Dom Williamson está lá e ele está com uma atitude rebelde, ele quer agora, ele acha que Dom Felé está traindo a tradição
e é ele quem quer tomar a frente do combate da tradição, algo nesse sentido. E isso não está bem, tá lá agora no Brasil fazendo crisma sem autorização do superior, enfim. Mas eu não rendi assunto naquele sentido porque eu também não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Lá na França eu não estava sabendo de muito pouca coisa. O religioso só sabe daquilo que o superior permite que chegue aos ouvidos dele, né? Uhum. Então, naquela época, as comunidades amigas, elas ainda estavam, assim, um pouco receosas da atitude da fraternidade em relação a elas, se elas tomassem uma posição bem firme, né? Então, ainda não rendi assunto nesse sentido, mas eu perguntei, não, mas tem algum problema, porque não é de hoje que eu ouço dizer que os senhores não querem que Dom Tomás continue sendo prior. Aí ele me disse, Dom Tomás é excelente, nós não temos nada que reclamar dele de doutrina. Ele é ótimo, a doutrina dele é ótima. O problema de Dom Tomás é de saúde, então as pessoas que ele deve descansar e ficar outro prior no lugar dele. Ou seja, então aí um testemunho da própria fraternidade que Dom Tomás nunca teve nenhum problema moral, nem de doutrina, nem nada que justificasse é, a atitude deles quererem que ele deixasse o mosteiro, deixasse o cargo de prior. É isso vindo do padre Buchacol, tem um respaldo muito grande, né? Sim, exatamente. Então, dali eu vim para o mosteiro assim mesmo, né? Porque eu queria me orientar com o Dom Tomás, eu queria saber o que estava acontecendo, eu queria saber o que ele me aconselhava a fazer naquela situação. Eu sabia um pouco do que estava acontecendo, porque quando eu estava na França, havia alguns candidatos dos dominicanos e dos capuchinhos que estavam para ser ordenados ao candidatos ao diaconato e ao sacerdócio. Só que aí naquela época o Dom Felé suspendeu as ordenações, suspendeu as ordenações, mais ou menos como uma forma de chantagem para pressionar as ordens religiosas, né? Então foram os dominicanos, os capuchinhos e os beneditinos de Beleg que tiveram as suas ordenações suspensas. Essa suspensão na época foi bem famosa, né? Porque estava praticamente, acho que era um dia depois, alguma coisa assim, né? Exatamente. Foi uma coisa E bem de repente. tinham familiares viajado e tudo, né? Exatamente. Foi uma coisa muito ruim que fez uma certa vergonha ali para a fraternidade, né? Para o Dom Felé. Então, nessa ocasião, os dominicanos, os que iam ser ordenados, estavam lá nos capuchinhos para um retiro. Estavam fazendo um retiro. Todo mundo que vai ser ordenado, antes de ser ordenado, passa por uns dias de retiro. E às vezes acontece de o candidato ir para uma outra casa religiosa para ele poder se recolher melhor. E aí os dominicanos estavam nos capuchinhos e eu estava lá, eu já era postulante lá. E aí, de repente, a gente fica sabendo quem é que estava lá na ocasião, era o Dom Galarreta, eu me lembro bem da situação. O Dom Galarreta estava lá, ele tinha ido abençoar a igreja a nova capela dos capuchinhos, e aí deu uma conferência falando da situação, falando dos acordos, da proposição canônica que Roma faria para eles, que as condições da proposição. Então eu me lembro que ele fez assim uma crítica, mas uma coisa bem tímida. Ele falou assim, uma coisa umas coisas aqui que não estão bem seriam isso aqui, que a gente reconhecia as crismas no Rito Novo como válidas. Eu não me lembro exatamente agora me deu um branco, mas se eu lembrar depois eu posso voltar e falar. Enfim, mas ele queria justificar a atitude do Dom Felé, de alguma forma,
apesar de ele não concordar com o rumo que a fraternidade estava tomando naquele momento. Embora ele concordasse que não estava bom, ele achava que devia confiar no Dom Felé, confiar no superior, etc. Então o Dom Felé suspendeu as ordenações sob o pretexto de que se aqueles superiores dos religiosos, no caso, eu posso falar dos capuchinhos e dos dominicanos, o de Belé que eu não sei. Eles disseram que não fariam um acordo com Roma naquela situação. Então o Dom Felé alegou que os candidatos não podiam fazer juramento de fidelidade ao bispo, sendo que eles não estavam dispostos a seguir a posição de Dom Felé se houvesse um acordo com Roma. Então ele não poderia ordená-los nessas condições. Então ele usou isso para poder suspender as ordenações naquela época. Então, disso aí eu sabia, foi uma coisa que me marcou bastante, né? Um dos dominicanos que estava lá comentou comigo e falou assim: isso se resume em uma palavra, chantagem. Ele está fazendo conosco uma chantagem. Vocês fazem um acordo comigo e eu os ordeno, ou não fazem e eu não os ordeno. Foi bem resumida a coisa, né? Sim, bem Então, sintetizado. bem sintetizada. E assim foi, então eu vim falar com o Dom Tomás me colocou a par de toda a situação, me deu alguns documentos para ler, a carta dos bispos, os três bispos a Dom Felé, a resposta de Dom Felé, outros documentos na época, dos capítulos gerais, né, que um capítulo geral mudando a posição, mostrando que um capítulo geral mudava a posição definida no capítulo geral anterior, que seria não mais exigir de Roma a sua conversão, né, resumindo a coisa, não mais exigir de Roma sua conversão antes que a gente possa pensar numa solução canônica. Mas dali em diante poder-se aceitar um acordo prático. Não esperar antes uma conversão doutrinária, um acordo doutrinário para poder então ter uma solução canônica. Então fiquei ciente da coisa e falei assim, bom, diante dessa situação eu não vou tentar a fraternidade, então, mas o senhor me permite fazer uma última tentativa aqui no mosteiro mesmo. Aí ele me permitiu, eu fiquei uns dias ali no mosteiro, fui à minha casa visitar a minha família, fazia um ano que eu não os via, é, e aí passei uns dias lá, voltei e ingressei no mosteiro na festa do Cristo Rei, de 2012. E ali eu fiquei 2 anos no mosteiro, fui noviço. E depois eu saí, não era minha vocação. Finalmente eu entendi que não era minha vocação. E saí, fiquei assim, naquele momento eu não fiquei bem. Fiquei assim, bem. A gente fica bem abalado quando a gente faz planos, né? Orienta toda a nossa vida para um objetivo. E num dado momento se vê que não é aquilo, não vai ser aquilo que vai se dar na sua vida, né? Não vai ser aquele rumo da sua vida. Você fica bem abalado mesmo. Então, eu voltei para casa, para Minas, em 2014. Voltei para Minas, passei 6 meses lá em Minas, achei muito ruim. Eu vi pecado mortal o tempo todo, Hum. e, mas eu mantive minha vida de oração, de leitura, etc. Mas então eu decidi voltar para Nova Friburgo, trabalhar aqui em Nova Friburgo e frequentar o mosteiro, né, ficar perto da boa doutrina, dos sacramentos. E aí, o Tomás aprovou, eu voltei, fui morar em Friburgo, né, próximo do centro de Friburgo. Fiquei trabalhando na cidade, depois o Tomás se tornou bispo. E aí me veio a ideia,
me veio a ideia de perguntar se ele não precisava de um secretário. Aí ele disse que estava precisando, já precisava antes, e como bispo mais ainda. E aí ele, enfim, disse que queria que eu fosse secretário dele e, e aí logo passaram uns 2 meses talvez, aí eu deixei o meu trabalho que eu tinha e vim secretariar o Dom Tomás. Logo que ele foi sagrado bispo, 6 meses depois eu vim secretariá-lo e estou até hoje. Eu imagino que deve ser uma grande honra, né, ser o secretário de Monsenhor. Ah, sem dúvida, né? São pouquíssimos os bispos que guardam a fé no mundo todo. Eu tenho esse privilégio de ser o secretário de um deles. Hum. Pra gente, assim, se a gente não toma cuidado, a gente às vezes acaba encarando a coisa assim de maneira muito banal às vezes. É o que eu digo para as pessoas aqui em torno do mosteiro. Se a gente não tomar cuidado, a gente passa a tratar os monges, tratar os padres, os religiosos como a gente. A gente não pode perder o senso da sacralidade deles, o senso da importância que esses homens têm para a igreja, para Nosso Senhor, para a gente mesmo, para a salvação das nossas almas. Então tem de parar um pouquinho para pensar, esse aqui é um bispo, é um príncipe dos apóstolos, é um dos poucos bispos herdeiros de Dom Lefebvre, mas é uma grande honra, sem dúvida. E hoje o senhor tem família, está casado, né? Estou casado, eu me casei em 2020 com uma moça que eu já conhecia havia 10 anos. Eu conheci, aliás, aqui no mosteiro. Eu a conheci aqui no mosteiro. Quando eu estava para ir para a França, nós nos tornamos amigos. Ela pensava também na vida religiosa. De lá da França, eu escrevi para ela mandando um panfletinho das dominicanas. Ela gostou muito. Nós nos escrevemos algumas vezes, só que depois que voltei ao Brasil, por bom tempo, perdemos contato. Aí, um belo dia, ela me encontrou no Facebook e ela começou a conversar comigo por mensagem do Facebook. E aí, foi assim que a gente voltou a se conversar, a se falar e acabamos decidindo namorar, noivar e nos casamos em 2020. Já temos uma filha, graças a Deus. Deu tudo certo, graças a Deus. Eu digo que eu penso que não era minha vocação a vida consagrada, porque eu penso o seguinte: muita gente que deixa a vida religiosa, deixa a vida direcionada para o sacerdócio, né? A vida consagrada, acaba tomando um rumo bem ruim às vezes. De modo geral, toma um rumo bem ruim, se afasta dos sacramentos, se afasta de Nosso Senhor, da oração. Mas eu deixei o mosteiro, eu tentei tanto quanto eu pude, mas eu deixei o mosteiro, claro, o consentimento do superior, mas eu não tomei uma vida, sim. Eu continuei levando uma vida de piedade, claro, não da mesma forma como um monge, porque é impossível viver no mundo e fazer tudo exatamente como os monges fazem. É, cada estado de vida tem o seu modo de servir a Deus, né? Hum. Então, mas eu continuei tendo uma vida de piedade, de leitura, de estudo e casei direitinho, a gente fez tudo direitinho com manda moral católica. É, vivemos aqui em torno do mosteiro. Então, penso que realmente não era aquela minha vocação, porque Nosso Senhor mostra as coisas com os fatos, né? E eu vejo, assim, pela história do senhor, né, duas coisas que são importantes, que quem nos ouve aí, os jovens, né, que nos ouvem, para eles pensarem, né? A primeira delas é que o senhor testou a vocação, né? O senhor foi atrás, né? O senhor Exatamente. viveu algum tempo nos mosteiros, né? Eu costumo dizer para quem me pergunta, como é que a gente sabe se tem vocação, como é que faz?
Assim, olha, se você pensa nisso, é um sinal que você pode ter vocação. Exatamente. Se existe alguma Se dúvida, você, né? se em algum momento da sua vida, se você começou a pensar, será que eu tenho vocação? E se eu tenho vocação? E se É. aquilo volta, o mínimo que você pode fazer é entrar num mosteiro, num seminário e tentar. Se você não tentar, lá na frente você pode se arrepender muito. Agora, se você tentar e não der certo, você não vai ter perdido nada. Ao contrário, você vai trazer uma bagagem muito grande para sua família, Sim, para a sociedade, quando se você for trabalhar, enfim, se você se tornar um político, infelizmente são raros os políticos verdadeiramente católicos, mas se você se tornar um político, você vai poder fazer muito pela igreja, na sim. sociedade. Vencer certos vícios, né? Às vezes a pessoa cresce numa família desestruturada, toma um rumo na vida que é bem difícil consertar depois. A vida religiosa ajuda você nisso. Ajuda você a vencer vícios que dificilmente você venceria. Muitos católicos hoje em dia se arrastam é, por muitos anos, cultivando um pecado mortal ali, um vício de um pecado mortal, só se confessa para comungar. Não está certo isso. Não está certo. A vida religiosa ajuda a colocar a gente na linha. Confissão regularmente, toda semana, no máximo a cada 15 dias. Comunhão frequente. Oração mental. A oração da igreja, né, que é o ofício divino. É, tudo isso faz você se voltar totalmente para Deus. Então, a pessoa que pensa na vida religiosa, mas tem dúvida, eu queria casar, não sei, entra na vida religiosa, tenta, você não vai perder nada, vai ganhar muito. Agora, se você não entrar, casar, depois você pode se arrepender do que você poderia ter tido lá atrás. Exatamente. É o que o padre David fala, né? O que está organizando o seminário da Resistência ali no Brasil, perto do mosteiro. Ele diz que os seminaristas que estão ali no seminário em Nova Friburgo, e se eles não tiverem vocação, pelo menos dali eles vão sair bem formados para formar uma família, né? Exatamente. Então é importantíssimo aí que os jovens que nos ouçam, eles testem a vocação. Tem alguma dúvida? Teste, né? A gente tem a grande graça de ter um mosteiro no Brasil, um seminário no Brasil, então pode ser que às vezes nem gaste muito para isso, né? Então vale a pena testar. E outra coisa que o senhor falou também que eu achei muito interessante foi como o senhor conheceu sua esposa ali no mosteiro. Então, às vezes os rapazes aí não têm vocação e querem formar uma família, ficam na dúvida de onde encontrar uma boa moça. Visitem o Uhum. mosteiro também, né? Lá você pode encontrar uma boa moça, às vezes um noivado católico, né? É importantíssimo isso. Mas entrando nesse tema que a gente vai abordar hoje sobre os beneditinos, sobre a ordem beneditina, queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho aí sobre a origem, né, da ordem beneditina, né? Como é que ela se originou e chegou até hoje? Então, a ordem beneditina ela surge no século VI, evidentemente com São Bento. São Bento era filho de nobres e ele vai para estudar, vai para Roma estudar, concluir os seus estudos. Só que ali ele vê uma decadência muito grande, assim, moral, né? E vê a vaidade da vida e decide é, ir pro deserto, viver uma vida reclusa de silêncio, de oração. Vida esta que já existia naquela época, já existia já antes, desde o século IV, já havia os pares do deserto que eram, que eram não necessariamente sacerdotes, mas homens que iam para o deserto levar uma vida de oração mais intensa, de penitência, de trabalhos, de leitura da Sagrada Escritura, de estudo da Sagrada Escritura, dos pares da igreja, né?
E aí São Bento decide levar uma vida dessas, como anacoreta. Anacoretas são esses eremitas que viviam no deserto. Então ele certamente ele encontrou quem o ajudasse, um mestre. Ele foi auxiliado por São Romano e se inspirou na regra de São Basílio. E aí ele vai se destacar pela sua santidade e aos poucos outros monges, outros anacoretas começam a procurá-lo e aí ele vai começar a levar a vida mais cenobítica, que é a vida que os monges levam hoje. Então há uma diferença entre o eremita, o anacoreta, e o cenobita. São Bento diz assim que o cenobita, os eremitas, são muito louváveis no sentido de que eles já passaram pela vida comum, vivendo em comum com outros monges, suportando os defeitos uns dos outros, etc. E aí eles já foram provados o suficiente, são capazes agora de viver sozinhos, são capazes de enfrentar as armadilhas do demônio, de combater a si mesmo, as tentações do diabo, etc., e se santificar ali na vida totalmente solitária de eremita. Ao passo que os cenobitas, eles vivem em conjunto porque necessitam ainda do auxílio uns dos outros, etc. Então a igreja vai como que tomar a vida cenobítica por modelo para toda a igreja, para toda a vida religiosa, né? Então é a vida cenobítica que vai prevalecer, porque a vida sozinho, ela é extremamente difícil. Vários acabavam caindo em heresia. É, o demônio atenta esse tipo de gente, mas com orgulho. Atenta também com os pecados da carne, como Santo Antão do deserto foi muito atentado. O diabo tomou a forma de uma mulher e se deitou ao lado dele. Foi a pior tentação que ele teve ali, nesse sentido da carne. Então, mas sobretudo de orgulho, porque a pessoa está ali e começa a pensar num dado momento que ela já alcançou a santidade, ela é muito santa, começa a se comparar com os outros, é, enfim, e aí esse tipo de vida ele é para pouquíssimas pessoas, de modo que eu pelo menos eu não conheço nenhum eremita assim, eu posso dizer que é sério. A gente ouve falar de congregações eremíticas e etc. Mas se vai analisar no fim das contas, não, não é exatamente como deveria ser, não. Então São Bento vai começar a fundar os mosteiros, vai fundar o mosteiro lá do Monte Cassino, porque então tudo isso de acordo com que a providência o ia empurrando para isso, né? A providência ia dando sinal do que ela queria de São Bento. Então os monges vão conhecendo a fama de São Bento, vão recorrendo a ele e e aí que ele vai formar a ordem beneditina, vai compor a sua regra e vai dizer que aquela regra é o mínimo que se pode fazer para alcançar a perfeição. Ele diz assim, enquanto não se consegue, no final da regra ele diz isso, no capítulo 73, né, enquanto não se pode cumprir é, mais ou menos assim, a mais alta perfeição do, do, é, dos nossos grandes padres, da Sagrada Escritura, etc. Essa regra aqui é o mínimo para começar o caminho para alcançar as grandes alturas. Então, que surge a sua regra. Ele menciona nesse capítulo também São Basílio Magno, também tinha uma regra na qual ele se inspirou. Então, ali começa a ordem beneditina. Em sua vida, se não me engano, ele vai fundar 7 mosteiros. Depois, o exemplo dele vai se espalhar pelo mundo todo. A Europa vai ser convertida
catequizada, por assim dizer, pelos beneditinos. Eles vão fundar mosteiro em todas as partes, eles vão converter os bárbaros. É, São Bento depois vai ser o patrono da Europa, né? E então, então aí a vida beneditina ela vai se desdobrar em ramos, né? Vai haver várias reformas para poder resgatar o fervor inicial da, da, da regra de São Bento, da ordem beneditina, e vai haver os camaldulenses, os cistercienses, os cloniacenses, é, uma das mais assim, que mais me impressionam, porque quando eu estava no mosteiro, foi lido uma biografia de São Bernardo e da família dele, é a reforma dos cistercienses, que justamente é é, que foi levada a cabo, né, e é mais conhecida por causa de São Bernardo. É, É uma história incrível, né? é, então os cistercienses vão dar nos trapistas depois, né? Sim. O mosteiro de Dom Tomás, eu estava estudando esses dias para pegar alguma coisinha que fosse interessante dizer aqui. Então, o mosteiro de Dom Tomás tem alguma coisa que ver com os trapistas, porque o padre Noir, ele entrou numa abadia da Trapa, em Egbela. Ele entrou numa abadia da Trapa, entrou como noviço lá, e aí de lá ele foi fundar a abadia da Pierre Quivir. E aí surge a congregação propriamente do Dom Tomás, aqui do Mosteiro da Santa Cruz, que é dos beneditinos pregadores dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Então, dentro da ordem beneditina, existem algumas congregações, né? E a congregação do Mosteiro da Santa Cruz aqui no Brasil, qual é mesmo? Então, a congregação do Mosteiro da Santa Cruz tem dois sentidos de congregação, né? Tem o sentido de congregação no sentido de um ramo, né? Sim. Da ordem beneditina, como é o caso dos trapistas, e tem no outro sentido também, que é a congregação no sentido de país, o conjunto de mosteiros de um dado lugar acaba formando uma congregação da Confederação Beneditina. Então, o sentido aqui que a gente está falando é no sentido mais para esse sentido eu mencionei o exemplo da Trapa, né? Sim. Que é uma reforma da ordem, por assim dizer, um desdobramento da ordem, enfatizando um carisma particular. No caso, a congregação de Dom Tomás, que é dita a congregação do Padre Muar, João Batista Muar, ela é chamada a congregação dos beneditinos, é chamada os beneditinos pregadores dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Então, essa congregação, ela traz, de certo modo, alguma coisa de vida missionária também, né? Exatamente, é a particularidade dela. O Padre Muar, que é o fundador, ele, ele desde cedo ele era muito piedoso, ele se destacava por sua piedade e logo ele descobriu que tinha vocação, que queria ser padre e foi para o seminário menor da sua diocese, depois seminário maior, foi ordenado e nomeado pároco. Só que aqui ele não estava satisfeito com aquilo, ele queria alcançar um grau de perfeição maior, ele tinha mais sede ainda de Nosso Senhor, de servir melhor Nosso Senhor. Então, ele continua buscando isso, e aí ele vai ter uma experiência mística que eu não sei dizer agora exatamente como foi, mas que vai confirmá-lo no desejo dele de fazer algo maior. Então procurar, ele vai procurar uma congregação religiosa que o acolhesse, que o auxiliasse nesse desejo dele, que era de fazer uma reforma, né? Que era de fundar uma nova congregação.
Só que sim. ele não queria fazer uma outra regra, né? Ele queria fazer uma congregação dentro do que já existia, das grandes ordens. Isso foi em que época, Renata? Isso foi no século XIX. O Padre Noir é de 1834, não me falha a memória, no século XIX. Então, justamente, a França já tinha passado pela Revolução Francesa ali, que tinha causado um grande estrago na civilização católica na França e também depois, infelizmente, no mundo todo, porque os erros da França se espalharam. Mas na França, particularmente, por causa da perseguição religiosa, fecharam mosteiros, congregações foram expulsos da França, enfim. Então, aí o Padre Muar, ele vai sair procurando, ele vai procurar alguém que o acolhesse, uma congregação que o acolhesse, uma ordem religiosa que o acolhesse. Ele chegou a passar pelos franciscanos, ele achou que ia ser lá. Então, mas ele não foi aceito lá, eles não levaram a sério, não levaram a sério, assim, acharam que não eram, que aquilo não fazia sentido. Para eles não fazia sentido, porque não era deles que Nosso Senhor queria aquilo. Então aí ele vai fazer uma visita ao Subiaco e ali ele é muito bem acolhido pelo abade. Então lá naquele mosteiro ele descobre que Nosso Senhor queria que a congregação dele fosse um ramo ali enxertado no tronco beneditino. Então ele descobriu a riqueza da regra de São Bento, perfeito equilíbrio que existe entre oração e trabalho, que era justamente o que ele buscava, que era a contemplação e a pregação. Contemplação junto com as missões, né? Então, eu não me lembro bem se antes disso ou se depois, penso que antes. Ele vai fundar uma outra congregação, que é a Congregação dos Padres de Santo Edmundo, que também vai ter por objetivo as missões. Então, eles dão missões, essa congregação vai dar missões nas paróquias, vai como que reavivar as paróquias. E depois ele vai fazer isso também na congregação que ele funda, dos Beneditinos dos Sagrados Corações. Eles vão fazer um movimento de reavivar as paróquias. Então, iam lá nas paróquias onde os fiéis estavam tíbios, talvez os párocos também, e vão reavivar aquela paróquia, vão trazer um novo fervor para aquela paróquia através das missões pregadas por eles. Então, a particularidade desta congregação é justamente essa. São beneditinos pregadores. Excelente. E essa congregação depois ela se desdobrou ali na Europa, né? E, e a origem do Mosteiro da Santa Cruz vem de um mosteiro justamente na Europa, na França, né? O Mosteiro do Baptiste. Exato, exato. O Padre Muar, ele entra na trapa, uma vez que ele é aceito, o projeto dele é aceito pelos beneditinos, ele ingressa na abadia de Egbela, que é uma abadia trapista. Ele ingressa já com dois companheiros. Ele vai fazer ali o seu noviciado, daí ele faz os seus votos perpétuos, e aí ele vai para um lugar chamado Morvan, uma floresta chamada Morvan, e ali há um lugar que fica sendo chamado Pierre que Vir. Pierre que Vir significa pedra que gira, né? Uhum. Porque havia ali uma rocha em cima de outra rocha que você conseguia virar só com um esforço manual. Então, em cima desta pedra foi colocada uma imagem de Nossa Senhora. Aí o lugar ficou sendo chamado Nossa Senhora da Pierre que Vir, Nossa Senhora da Pera que vira. Então ali foi fundada a abadia de Nossa Senhora da Pierre que Vir, que foi a primeira abadia, o primeiro mosteiro da congregação do Padre Muar. E dali da Pierre que Vir sai uma outra abadia, a abadia de Ancalcá, de São Bento de Ancalcá, que foi fundada por Dom Romão Banquet. Também é muito importante na história da congregação do Padre Muar, né? Desses beneditinos. É, ele vai dar um novo impulso. Como?
a partir de umas revelações que uma senhorita, que era dirigida dele, Mademoiselle Marie Cronier, recebe do Sagrado Coração de Jesus. Então, o Sagrado Coração de Jesus disse que queria que eles fossem uma arca toda especial, onde ele encontraria sua morada, etc. Então, aí ele vai dar um novo impulso ali para essa congregação nascente, funda Ancalcá e também outra abadia de Santa Escolástica em Durne, que essa era feminina, aprovado por Roma, tudo. E, e depois, aí depois de Ancalcá, vai vir uma outra abadia. Primeiro, antes de ser abadia, é um priorado, é chamado priorado, um mosteiro, que ainda não é abadia, de me foge agora o nome, mas que depois vai se transferir para Tournai. Talvez em português vai se pronunciar Tournai, né? Tournai, para a abadia que vai se tornar a abadia de Tournai. Justamente nessa abadia, justamente desta abadia de Tournai que Dom Gerard fez parte. Então a gente pode fazer uma recapitulação. Padre Murat funda Pierre Quivir. Depois vem Dom Romain, que entra na Pierre Quivir e funda Ancalcá, a abadia de Ancalcá. Depois, a abadia de Ancalcá funda a de Tournai. E é ali que entra o Dom Gerard. O Dom Gerard que vai fundar o mosteiro do Barro, onde Dom Tomás vai ser monge. Mas antes disso, olha que interessante como é a providência. O Dom Gerard havia sido enviado pela abadia dele, pelo mosteiro dele na França, havia sido enviado para o Brasil em 63, para ele poder fazer não ele fazer uma fundação, mas participar de uma fundação que estava sendo feita aqui, que infelizmente não deu certo, ou talvez felizmente, não sei. Não Ele deu certo. quase fundou o mosteiro aqui no Paraná, né? Eu nem sabia que era exatamente no Paraná, eu sabia que era no sul do Brasil. Sim, foi em Curitiba. Né? Então ele esteve aí no Paraná e parece que ele permaneceu uns 7 anos por aí, 6, 7 anos. Sim. Então, então isso permitiu que ele fizesse contatos aqui no Brasil, contatos que possibilitaram depois ao Dom Tomás ir para lá, possibilitaram, que Olha deram só. assim uma indicação para que o Dom Tomás fosse para lá. Então o Dom Gerard fez amizades aqui, voltou para a França. Não sei se porque já tinha dado errado a fundação aqui, mas enfim, naquela época, em 63, a coisa já ia mal já. As reformas do concílio já estavam destruindo já as congregações. Então ele volta para Tournai, acha ruim também como o modo como está o mosteiro dele. Aí ele vai ele vai fazer uma tentativa, né? Ele, com a autorização do abade dele, ele vai fazer uma tentativa de fundar outra coisa. Aí ele vai para Bedouin, o primeiro mosteiro ele vai se chamar Bedouin, assim, Bedouin, e aí ele entra em contato com Dom Lefebvre. Ele começa a admirar Dom Lefebvre pelo combate dele, pela resistência dele, e Dom Lefebvre vai várias vezes dar conferências no mosteiro dele, vai ordenar os seus padres. Aí quando Dom Lefebvre ordena os padres do mosteiro de Dom Gerard, aí o abade de Dom Gerard rompe relações com ele. Então o mosteiro dele passa a ser independente. Então, isto posto, a gente volta aqui para o Dom Tomás no Brasil. No Brasil, o Dom Tomás e a família dele toda seguia as conferências de Gustavo Corsão. Então, eles eram assíduos alunos do Gustavo Corsão, muito amigos dele. O Corsão era padrinho de casamento dos pais dele. E aí o Dom Tomás vai pedir orientação para o Corsão, num dado momento da vida. Ele pergunta: o que o senhor acha que eu devia fazer da vida?
Ele vai falar, vai servir a igreja, meu filho. Aí depois Dom Tomás pergunta onde que ele achava que poderia, mas aí o Coção não dá indicação nenhuma, porque ele já estava com o pé atrás com tudo que era casa religiosa, e estava vendo que às vezes uma boa vocação ia para uma casa religiosa e acabava desandando. É nessa altura do campeonato, logo após o pós-concílio ali, né? A vida religiosa estava um desastre no mundo todo, né? Tá, exatamente. E aí o Dom Tomás vai procurar aqui em Petrópolis, em Niterói, e aí não vai achar nada que ele visse que fosse boa, que ele via que fosse boa coisa, não. Então ele vai conhecer ele vai conversar numa certa ocasião com a secretária do Gustavo Corsão, Dona Graça Pierotti. E aí ela vai falar para ele do Dom Lefebvre, vai Olha falar só. do seminário do Dom Lefebvre. Aí o Dom Tomás fica pensando, né, em ir para lá, só que o Dom Lefebvre escreve para ele que aqui havia já um seminário de um grande bispo, que era Dom Antônio Castelmayer. Ou seja, assim, deu uma resposta para ele que era meio um não delicado, né? Sim, Mas a gente entende por que o Dom Lefebvre fez isso, que ficava chato com o seminário de campus aqui no Brasil, Dom Antônio, amigo dele, ele sabia que a doutrina de Dom Antônio era excelente, dizer, vem para cá para o meu seminário, não pegava bem, né? sim. Então, então é essa a resposta do Dom Lefebvre. Aí o Dom Tomás vai visitar o seminário de campus, só que ele não gosta do clima que ele encontra ali, não é porque estava desandando, não, naquela época não, mas é porque havia uma presença muito forte da TFP no seminário de campus, Sim. uma influência muito grande, assim, né, o jeito da TFP, e o Dom Tomás, pelo fato de eles seguirem de muito perto o Gustavo Corsão, eles não se davam muito bem com a TFP, o Corsão não se dava, não sei se ele tinha algum problema com o Dr. Plínio na época em que a TFP, se não me engano, ainda estava bem. Dom Antônio ainda não tinha descoberto o que era mesmo a TFP até aquele momento, né? Não, talvez a TFP ainda fosse boa, porque a TFP ajudou muito durante o concílio no combate pela Sim, tradição. Os rapazes passavam lá, viravam noite, produzindo panfletos para poder distribuir aos bispos, abrir os olhos dos bispos. Havia bispos que estavam lá meio assim, inocentes em relação ao que estava acontecendo, estava havendo uma revolução dentro da igreja, né? sim. Então, havia agido muito bem. E eu penso que o próprio Dom Lefebvre admirasse a TFP naquela altura. Mas, enfim, a TFP marcava uma presença muito forte no seminário, e o Gustavo Corsão não se dava bem com o Plínio, com o jeito do Plínio da TFP, e aí, certamente, Dom Tomás sabia disso, devia ter alguma coisa ali que não agradasse ao Dom Tomás naquela altura, e ele não gostou do seminário nesse sentido, e aí depois, conversando com um e com o outro, ele soube que o Corção tinha um sobrinho, não sei se é um sobrinho ou se era um irmão, que tinha conhecido Dom Gerard. E aí, nesses contatos, ele ficou sabendo de Dom Gerard, viu uma foto do mosteiro umas fotos do mosteiro onde Dom Gerard estava aí no Paraná. E aí ele decidiu escrever para o Dom Gerard, perguntou ao Corção, o que você acha? Aí o Corção falou assim, ó, você vai, e se não der certo, você volta. Falou assim, eu não ponho minha mão no fogo. Se fosse assim. Porque ele estava Porção bem. O prudente, né? Corsan é bem prudente. Sim, e já estava vendo como a coisa estava. Era bem difícil encontrar um seminário, um mosteiro sério. Já estava bem difícil naquela época. Aquilo já era os anos 70 já, né? Sim. Então, aí, e assim foi feito. O Dom Tomás escreveu para o Dom Gerard. E aí o Dom Gerard o chamou para para ir lá visitar o mosteiro dele e tal. E aí o Dom Tomás foi, mas a ideia inicial dele era entrar em Econe.
Era então em Econe. Mas ele foi para o Barru, e aí ele ficou impressionado com a vida do Padre Noir, que realmente é extraordinária. Infelizmente não há, penso eu que não há livros assim muito bons, não há livros à altura do Padre Noir em português ainda, não foram traduzidos. Mas, e aí ele fica impressionado com a vida do Padre Noir também. Então a providência o levou para esse destino, né? E aí ele ingressou no Barru em 74. Aí fez os votos solenes em 76. É curioso isso, né? Quem sabe como funciona a vida religiosa, né? Se um processo de formação no religioso, vê que logo que tem alguma coisa que está diferente, que está estranho. Diz que o Dom Gerard não fazia o candidato passar pelos votos simples, ele já fazia logo os votos perpétuos, os votos solenes. Então é uma das coisas aí que o Dom Gerard, das quais o Dom Gerard vai ter que prestar contas a Deus lá depois. Depois não, já prestou, né, que já morreu. Então aí ele faz os votos solenes em 76 e ele é ordenado sacerdote em 80, em Ecône, por Dom Lefebvre. Da formação dele, a formação quase toda no Barro, um ano de formação ele teve em Ecône. Então foram 8 anos de vida religiosa até a ordenação, né? Foram, até a ordenação, foram 6 anos, de 6 anos. 74 para 86 anos. É um tempo razoável, E ele foi ordenado por Monsieur Lefebvre, mesmo em Econe. exatamente. Ele passou um ano lá, teve a ocasião de conversar muito com o Dom Lefebvre, ele ia frequentemente vê-lo, e foi esse um dos grandes méritos do Dom Tomás, né, para poder depois se tornar bispo da Resistência. O fato de ele ter conhecido de perto, ter aconselhado bastante com o Dom Lefebvre, depois ele conheceu aqui o Dom Antônio também, teve bastante contato com o Dom Antônio, então ele tem uma bagagem bem rica aí, né, no tocante à tradição. Inclusive, parece que foi o próprio Monsieur Lefebvre que, depois que Dom Gerard começou a tomar umas posições um pouco ruins, né? Foi o próprio Monsieur Lefebvre que orientou Dom Tomás a vir para o Brasil, né? Então, eu penso que não, eu penso que não foi exatamente isso não. Porque para ele poder vir para o Brasil, tinha de haver o abade dele, o prior dele, o superior dele, tinha de enviar, né? Então, foi assim: o pai de Dom Tomás doou um terreno para o mosteiro do Barro, fazer uma fundação aqui. Parece que nessa época o Dom Gerard tinha bastante contato assim com o Brasil, com a permanência, etc. Então, o pai do Dom Tomás fez essa doação. E aí o Dom Gerard via que sim, que era uma boa ideia fazer essa fundação aqui no Brasil e mandou em 86 alguns monges, no caso Dom Tomás e o padre Joseph Vanier, para poder ver o terreno, para poder sondar as coisas. E aí o Dom Tomás ficou e o Dom Joseph Vanier voltou para a França. E aí Dom Gerard concordou que estava tudo certo. E aí em 87 ele envia definitivamente os monges fundadores, que foram 5. Dom Tomás, o Dom José Vanier, que era francês, Dom João da Cruz, que era argentino, irmão Plácido e o irmão Marie Leprat, que era francês. Esses 5 monges fundaram o Mosteiro da Santa Cruz. Depois vieram outros monges da França também. Veio o irmão Paulo, que também foi enviado pelo Dom Gerard. O Dom Lourenço foi vir depois ainda, depois que o Dom Gerard fez os acordos com Roma, o pai do Dom Lourenço ligou para lá e disse para ele sair do mosteiro e vir embora. E aí ele veio para o mosteiro de Santa Cruz. Então foi assim se deu a fundação do mosteiro de Santa Cruz. O conselho do Dom Lefebvre
foi outro, talvez você misturou um pouquinho. Mas o conselho dele foi o seguinte: quando o Barroso fez os acordos com Roma, os acordos envolviam o Mosteiro de Santa Cruz, sem consultar nada o Dom Tomás. Simplesmente o Dom Gerard pôs o Mosteiro de Santa Cruz como uma casa filha do Mosteiro do Barroso e fez os acordos pelo Mosteiro de Santa Cruz. Só que Dom Tomás recusou os acordos publicamente. Escreveu uma declaração dizendo que recusava, porque se recusava a aceitar o catecismo novo, o código canônico novo, as condições impostas ali para regularização canônica, como costumam chamar hoje, né? Então, ele recusou. Daí, os pares de Campos acharam que o Dom Tomás devia entregar o mosteiro de Santa Cruz para o Barru, para o Dom Gerard. Por que que eles achavam isso? Porque a coisa não era simples. O Dom Gerard era muito firme, muito firme. Ele era muito corajoso, digamos. Então ele veio lá da França para cá para tomar o mosteiro da Santa Cruz. Mandar o Dom Tomás embora para voltar para o Barro e tomar o mosteiro. E aí ficou naquela, a gente entrega, não entrega o mosteiro para o Dom Gerard, como é que faz? E a gente funda outro. Os padres de Campos aconselharam o Dom Tomás a entregar a propriedade para o Dom Gerard e os padres de Campos iam dar um terreno lá em Campos para fazer outro mosteiro lá para transferir o mosteiro de Santa Cruz para lá. E aí Dom Tomás ficou na dúvida, quis consultar Dom Lefebvre antes. E aí consultou Dom Lefebvre, ficou assim, a resposta demorou a vir, sofreu bastante naquela situação. Era tudo por carta ainda, né, Renato? Por carta, telefone era complicado e tal. E aí parece que ele conseguiu falar, se eu não me engano, falar por telefone com Dom Lefebvre. E aí Dom Lefebvre disse que não devia entregar, porque Dom Gerard abandonou o combate da fé, ele não tinha direito a nada. E falou mais ainda. Disse assim que o senhor vem aqui e toma o barro do Dom Gerard, os monges vão seguir o senhor porque o senhor está guardando a fé, mais ou menos isso. Aí o Nossa, Dom Tomás seguiu o conselho dele, mas não tudo, porque ele não achou que tivesse força para fazer isso, para ir lá e peitar o Dom Gerard. Realmente, não é fácil. exigiria muita coragem e até É mais ou menos isso. Eu vou lá na casa do meu pai e falar, pai, sai daí, porque você está fazendo é, coisa errada, você não tem mais direito a essa casa. Assim, grosso modo, né? mas a gente vê Então, a força não de tem Monsieur coragem. Lefebvre, né? Exatamente. Então, foi esse conselho dele, que ele não devia entregar nada para o Dom Gerard, e não entregou. Não entregou para o Dom Gerard. Só que, então, Dom Lefebvre foi iluminado ali, porque se o Dom Gerard quisesse, bastava ele arranjar um advogado brasileiro que tomava o mosteiro da Santa Cruz, porque eu acho que conseguiria. Graças a Deus a providência ajudou muito para que o mosteiro se mantivesse na fé, né? Ao contrário, infelizmente as fundações de Dom Gerard hoje são acordistas e a gente vê aí nas notícias como elas decaíram muito, né? No combate pela Uhum, fé. justamente. Então essa é a história de Dom Tomás, né? Que veio da França para cá e graças ao auxílio de Monsieur Lefebvre, graças à providência, conseguiu manter um mosteiro verdadeiramente católico beneditino aqui no nosso país, né? Isso é uma alegria muito grande pra gente. Isso, o mosteiro é um bastião da tradição, né? Sim. Um dos bastiões da tradição que estão tá de pé ainda aí. O Dom Tomás também o mosteiro é o Dom Tomás é outro bastião, né? Que um bispo fiel a gente tem uma graça muito grande. E sobre a vida beneditina no mosteiro da Santa Cruz, Renato? É um mosteiro beneditino, né? Dessa congregação do Padre Noá. Mas a regra que os monges seguem é a regra de São Bento. Exatamente. Toda a ordem beneditina segue a regra de São Bento.
Aí os ramos que existem, eles vão ter as suas constituições próprias, né? No caso, as constituições do Padre Mioar. No início ela era bem severa, muito severa mesmo, no sentido de penitências físicas, né? O jejum era bem bravo, a abstinência. E, então depois o Papa abrandou, eu não me lembro agora qual foi o Papa que abrandou a regra, mas foi antes do concílio, pode ficar tranquilo. É, e aí, mas hoje tem basicamente assim. Posso falar um pouco da rotina dos monges, né? Que é mais ou menos a mesma rotina em qualquer mosteiro. Os monges se levantam por volta das 3h30 para rezar matinas, rezam matinas, termina ali pelas 5 da manhã, o ofício de matinas, que é bem longo. Depois eles vão para leitura espiritual na cela, depois laudes, depois de laudes eles têm oração mental, ficam até o café, vão tomar café, depois prima, depois de prima eles têm uns trabalhinhos ali, depois tem umas aulas, depois terça, o Val terça é perto da missa, antes da missa, pelas 10 horas, missa, terça, ofício de terça, depois almoço, depois eles vão, depois do almoço tem louça, aí eles têm uma caminhadazinha, geralmente o Dom Tomás, né, ele vai fazer uma caminhada para poder atender algum hóspede, assim que está ali, conversar com algum hóspede, depois tem a cesta, depois o sino toca para Noa. Noa é pelas 2h30 da tarde. Noa, aí depois eles têm mais trabalhos, depois vésperas, 5 horas, e completas, que é o último ofício, às 19 horas. E aí está terminado o dia dos monges. Então o dia deles, resumindo, é intercalado entre orações, trabalhos e estudos, seguindo o lema da regra beneditina, ora et labora, oração e trabalho. Dentro do trabalho está incluído o estudo, porque o estudo é um tipo de trabalho intelectual, né? Um Sim. trabalho, porém, intelectual. Então, está compreendido o estudo ali dentro. Então, a vida beneditina é pautada por isso, pelo ofício divino em primeiro lugar e intercalado este de trabalhos, sejam manuais, sejam intelectuais. Os monges ele têm algumas aulas de francês, latim, Sagrada Escritura, e tem espiritualidade, tem um pouco de filosofia, alguns monges que vão ser direcionados ao sacerdócio. Quando o candidato vai precisar dar um pouco mais de filosofia e fazer verdadeiramente a teologia, geralmente ele é enviado para hoje em dia é enviado para os dominicanos, né? Para estudar lá. Agora estão lá o irmão João da Cruz e o irmão Geraldo. E o irmão João da Cruz deve ficar 1 ano e aí deve voltar para ser ordenado. O irmão Geraldo ainda fica por três anos, se não me engano. Então, basicamente, é esta a vida dos monges, né? Oração, trabalho e estudo. E tem a pregação, também a pregação que alguns, no caso os sacerdotes, vão para o Brasil inteiro. E às vezes fora do Brasil para poder pregar, para poder dar os sacramentos aos fiéis que guardam a fé onde o chamam, né? Onde os fiéis que o chamam em diversos lugares aí do Brasil e ele vai no Paraguai também, né? O Dom André vai ao Sim, sim. Paraguai, o Dom Tomás vai à Europa também às vezes para dar conferência. Então, basicamente, é esta a vida dos monges. Eles têm na segunda-feira uma pequena caminhada para poder conversar, interagir, né? Para poder recrear-se. E a igreja pediu, né? Antigamente não havia nenhum momento de recreação para poder conversar, era silêncio praticamente absoluto. Hoje tem o silêncio necessário,
só fala o necessário dentro do mosteiro, o resto é por sinais, mas tem um dia da semana que os monges saem para poder praticar a caridade fraterna e conversar, que é a segunda-feira. E uma vez ao ano, geralmente uma vez ao ano é o grande passeio. Ah, sim, eu achei que esse passeio na segunda-feira era o grande passeio. Não, o grande passeio é quando eles saem para uma cidade vizinha, ou mesmo na região aqui, mas não, às vezes nem sempre nas terras do mosteiro, mas quando eles saem para ficar o dia inteiro, né? As segundas-feiras dura mais ou menos 1 hora de caminhada, o outro dura o dia inteiro. Entendi. E essas orações no coro, Renato, que o senhor falou, elas são obrigatórias para todos os monges, mesmo os que estão começando? Como é que é? Então, em princípio, justamente por ser este o caráter especial da vida beneditina, né? O ofício divino, São Bento diz, né? Nada antepor ao ofício divino, né? Então, normalmente todos os monges têm de ir ao ofício divino. E a igreja vai impor isso depois para todos os sacerdotes, né? Mas alguns monges são dispensados de alguns ofícios por causa de seu trabalho. Às vezes tem um cargo que exige muito, né? Por exemplo, o celeireiro, que é o ecônomo do mosteiro. É um trabalho que toma muito tempo. Alguns irmãos têm mais de um cargo, que há poucos monges. Então, ele é dispensado de alguns ofícios. Geralmente, ele o reza em particular. Mas, em princípio, todos os monges que estão ali postulantes, noviços, todo mundo tem de ir aos ofícios todos. E essa dispensa é só de rezar no coro, né? Não é de, ou é de rezar. Então, justamente, os clérigos, estão obrigados ao ofício divino. Então, eles têm de rezar em particular. Os que não são clérigos, ou seja, que não são ordenados, nem vão ser ordenados sacerdotes, não necessariamente têm de rezar, mas geralmente eles rezam. Geralmente eles rezam em particular. E a gente tem um caso também interessante no Mosteiro da Santa Cruz, que é o irmão Gabriel, né? Isso, o irmão Gabriel, ele é um oblato regular, né? Os monges fazem votos, né, de religião. O oblato, ele faz promessa. Então, o voto, ele engaja de maneira mais intensa, assim, mais grave, né? Um voto só pode ser, em princípio, só pode ser dissolvido nos tempos normais da igreja pela Santa Sé, né? Um Sim. voto de religião. Então, a promessa não. A promessa, ele faz, se o oblato fizer a promessa e ele rompe a promessa, enfim, ele não vai estar cometendo um pecado mortal. A promessa que é a promessa ali é mais ou menos a mesma promessa dos monges, o mesmo voto dos monges, só que no grau de promessa, não de um voto solene. Então ele pode a qualquer momento deixar o mosteiro e levar uma vida normal no mundo, sem que cometa pecado. E o irmão Gabriel tá há quantos anos já no mosteiro, Renato? Tem muitos anos já, desde que eu cheguei aqui em 2011, eu acho que ele entrou aqui, foi em 2011. E ele vive no mosteiro como se fosse um monge, mas é oblato, né? É, é um oblato secular, é um oblato regular, perdão, porque existe o oblato regular e o secular. O regular é o que vive no mosteiro, Sim. regular de régula, né, de regra, né? Ele leva a mesma vida que os monges, basicamente, veste o hábito e tudo. Ele tem um horário assim mais flexível, né? Ele não é obrigado a ir a todos os ofícios, ele aí vai de cada oblato. Tem alguns oblatos em determinados mosteiros que vão mais aos ofícios, outros que trabalham mais, então, mas a vida deles é mais flexível em relação aos monges devotos, né? Sim. E sobre os oblatos seculares, Renato, como é que funciona para quem está ouvindo a gente, não conhece, né? Então, os oblatos seculares, eles são, por analogia, terciários, só que da ordem beneditina, né?
franciscanos, dominicanos, carmelitas têm terciários, né? E os beneditinos têm oblatos. Oblato tem origem num costume antigo que os pais podiam oferecer os seus filhos ao mosteiro. Oblação é oferecimento. Então eles davam os seus filhos para o mosteiro, e aí a criança crescia no mosteiro e ela estava obrigada a ficar ali no mosteiro, né? Assim, a igreja aprovou isso durante um bom tempo. Depois a igreja mudou isso, porque por causa dos tempos, a gente sabe que depois as pessoas ficaram mais débeis emocionalmente, enfim, e aí houve um monte de problemas, a igreja mudou isso, mas tem origem nisso aí, que os pais davam os seus filhos, faziam a oblação dos seus filhos, né, para o Sim. mosteiro, eles cresciam ali e tal, levavam a mesma vida que os monges, sem fazer votos necessariamente. Então, o oblato é uma pessoa que está no mundo, né? Mas que vive de acordo com a regra da ordem em que ela. Isso, aí eu ia dizer justamente isso, o oblato secular é uma pessoa que vive no século, ou seja, o mundo, mas que busca alcançar a perfeição cristã, se inspirando na regra, no caso do oblato, na regra de São Bento, né? E a oblatura é feita a um mosteiro preciso, não é a ordem em si, mas é um mosteiro. A diferença entre o oblato e o terciário das outras ordens é essa, o oblato faz a sua oblação a um mosteiro preciso. No caso dos oblatos do mosteiro, são do mosteiro da Santa Cruz. Os dominicanos, franciscanos, fazem a sua promessa à ordem, de maneira genérica. E se alguém que está ouvindo a gente tem interesse em conhecer mais, em querer ser oblato, como é que faz, Renato? Então, pode mandar uma carta para o mosteiro ou um e-mail dizendo isso, né? Mas já deve, desde já, começar a ler a regra de São Bento, começar a ter uma vida devota, né? De rezar todos os dias o rosário, se possível, se não o terço, ao menos ter uma vida de leitura espiritual, ter uma vida de piedade cristã que todo católico deve ter, né? O católico, por ser católico, ele já tem de ter essa vida, o oblato, o terciário, muito mais. Ele tem de fazer mais do que os católicos comuns ainda, ele tem de ser exemplo para os outros. Então a pessoa deve, antes de tudo, fazer isso, ler a regra, ter uma vida de piedade e escrever aqui para o mosteiro, no caso de querer ser oblato, né? É, manifestando o seu desejo, aí um padre vai orientá-lo o que tem de fazer. Normalmente teria de vir aqui no dia da oblatura, né? Para a cerimônia. Mas, se estiver impossibilitado, se morar numa região onde um dos nossos padres vá com certa regularidade, pode fazer a oblatura nessa ocasião também. É muito interessante. E, Renato, sobre os hóspedes, né? O mosteiro recebe hóspedes e como é que funciona, por exemplo, se algum rapaz aí está ouvindo a gente, quer conhecer o mosteiro, quer passar um tempo ali para, às vezes até testar uma vocação, como funciona para os hóspedes, né? Eles podem ficar no mosteiro, como é que é? Então, São Bento diz que o abade deve receber o hóspede como é o próprio Cristo, né? Então, sobretudo, os hóspedes que têm a fé, os domésticos da fé, então, na fé, e também os peregrinos. Então, a Ordem Beneditina ela é conhecida pela sua hospitalidade. E a gente sempre tem, o mosteiro sempre tem muitos hóspedes aqui. Mas então tem dois tipos de hóspede. Um é aquele que quer ver a vocação, né? Que pensa na vocação religiosa. Aí ele vem para cá passar um tempo aqui. Geralmente a primeira visita deve durar mais ou menos 15 dias para ele poder conhecer a rotina dos monges, segui-la durante esse tempo, confessar com regularidade, né? Aproveitar de tudo que tem aqui, fazer um retiro, resumindo. E tem um outro hóspede que é o que
quer só conhecer o mosteiro, quer aproveitar para poder se confessar, né? Enfim, fazer um pequeno retiro também. Geralmente deve ficar uma semana. Se precisar de ficar mais tempo, aí pode ver aqui no próprio mosteiro com o superior autorização para ficar mais tempo. Mas em princípio é isso. Aí, se quiser vir, tem de escrever para o mosteiro uma carta, de preferência carta. Quem escreve carta tem, tem mais chance de ser respondido. Quem escreve e-mail às vezes não é respondido tão habilmente, porque eu respondo aos e-mails, mas não respondo a todos os e-mails. Então, por exemplo, um e-mail de vocação, às vezes o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, imprimir e dar para o mestre de noviço responder, um e-mail que o superior tem de responder, dependendo do e-mail. Se for um conselho, eu não vou responder, porque não cabe a mim responder isso. Às vezes nem convém, porque a pessoa vai falar de coisa muito particular dela, nem leio. Então, o melhor é por carta mesmo, escrever carta para o mosteiro, para a caixa postal do mosteiro, né? E se a pessoa tiver dificuldade, pode escrever o e-mail, mostresantacruz@gmail.com. O endereço do mosteiro é Mosteiro da Santa Cruz, caixa postal 96582, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, CEP 28.610.974, direcionado ao prior ou ao mestre de noviço. Então, caso a pessoa tenha interesse, o ideal mesmo é escrever a carta, né? A gente vai até colocar os endereços ali depois nos comentários ali no YouTube. E, e caso não seja possível, escreva um e-mail, né? Isso. E, Renato, uma outra dúvida que às vezes as pessoas têm, né? Como é que funcionam as refeições ali para os monges, né? Penitências relacionadas à alimentação. Então, como eu disse antigamente, quando foi no tempo do Padre Millar, e um pouco depois, era bem severo, né? Então, os monges não comiam, se eu não me engano, não comiam nada animal. Não comiam ovo, não comiam carne, não comiam também peixe, não. Nossa, impressionante. Exatamente. E era bem severo mesmo. Acho que não comiam mel. Depois aí, então, o Papa decidiu abrandar, porque senão não ia parar ninguém lá, né? Não ia parar ninguém vivo também. Assim, mas durante um tempo isso deve ter ajudado a santificar muita gente, né? Mas hoje em dia é basicamente o jejum, a abstinência, que são as penitências tradicionais da igreja. O jejum não é tão severo, né? Os monges hoje em dia, o jejum é basicamente eles tomam só líquido na janta, o almoço eles almoçam normal. A abstinência, que é a abstinência perpétua de carne, geralmente o jejum é às sextas-feiras e alguns dias precisos do ano litúrgico, que agora eu não tenho em mente assim para dizer exatamente quais são, mas tem uns dias que eles fazem também jejum. Na quaresma, penso eu que além da sexta-feira tem a quarta e talvez mais um dia ainda. Outra penitência que tem a disciplina, né? Que é uma espécie de chicote com o qual eles se batem. Eles tiram a blusa, eles ficam com a porta entreaberta, todos os monges ao mesmo tempo. Aí durante eles cantam o salmo Miserere, que é um salmo penitencial, vão cantando como que em coro e se batendo enquanto cantam esse salmo. Toda sexta-feira eles fazem isso. Todas as sextas-feiras do ano. Todas as sextas-feiras do ano, exceto se for um dia santo de guarda, né? Por exemplo, se for o Natal, sexta-feira eles não vão fazer. Sim. Depois as pessoas falam que o mosteiro é o para-raio da ira de Deus, né? A gente vê por quê, né? Exatamente, Os penitentes, exatamente. Que os elas... monges se sacrificam pela glória de Deus e pelo bem das almas, né? E as atividades dentro do mosteiro, Renato, além, o que os monges fazem ali no trabalho, né? Quais são as principais atividades ali que exigem trabalho? Então, aqui no mosteiro hoje em dia,
São mais os trabalhos corriqueiros domésticos, né? É mais a cozinha, o cozinheiro é um dos que mais trabalham ali. É bem duro o trabalho do cozinheiro, tem que fazer a comida, deixar tudo prontinho na hora certa. Comida para muita gente, às vezes, muitas vezes aparecem hóspedes de repente, assim. Então é o cozinheiro, geralmente há vários cozinheiros que revezam, né? O cozinheiro, responsável pela rouparia, lavanderia, o responsável pela celeiraria, né? Que é o que cuida da parte financeira do mosteiro. Parte financeira, a parte material, ele tem de comprar o que precisa comprar, ele tem de mandar os funcionários fazerem os trabalhos que precisam de fazer, mandar os monges distribuir os trabalhos na hora dos trabalhos. Aí, entre esses trabalhos, há o gramado que precisa ser cortado, né, aparado, árvores. As terras do mosteiro são grandes, assim, para os poucos monges que há aqui cuidarem, né? Então, precisa de manter funcionários também para ajudar nos trabalhos. Então, os principais cargos são os cargos administrativos, né? Que é o cargo do prior, que é o diretor supremo do mosteiro, né? Ele que decide tudo tem que passar por ele em alguma instância. Depois o subprior, que ajuda o prior de alguma forma. O mestre de noviços, que cuida das vocações, dos postulantes, noviços. Depois o celeireiro. Basicamente são esses os cargos. Aí, às vezes, acontece de aparecer algum monge, assim, mais, que leva mais jeito para algum tipo de trabalho que pode ser desenvolvido. E aí costuma-se empreender novos ofícios aqui, né? Como já houve o padeiro, já houve o apicultor, e aí tem também o responsável pelos hóspedes, esqueci de falar, que é o irmão hospedeiro, tem o responsável pelas vendas dos objetos de piedade. Basicamente são esses os trabalhos. Tem a biblioteca também, né? Que é É bem. isso. Tem o bibliotecário, São muitos trabalhos dentro do mosteiro, né? tem muita coisa. Os monges são tradicionalmente agricultores, né? A gente estava até falando disso há pouco tempo aqui no mosteiro. Eu até sugeri isso para o Dom Tomás, fazer uma grande plantação de diversas verduras, leguminosas, para poder garantir o sustento do mosteiro num tempo de crise em que possa ser difícil comprar as coisas, né? Sim. Então, aproveitar as serras do mosteiro para isso e que os mosteiros são tradicionalmente agricultores. Aqui os monges mesmo, eles não têm tempo, são muito poucos. Eles têm de focar na doutrina, focar na oração e fazer o trabalho que puderem fazer, né? Sim. Pequenos trabalhos domésticos, porque para eles é muito difícil. Por isso até que eles têm diversos funcionários aí para poder manter a estrutura do mosteiro, né? E para quem não conhece, né, o Mosteiro da Santa Cruz, ele está localizado ali em Nova Friburgo e nos arredores do mosteiro se formou uma vila, né? Hoje se chama até Vila de Santa Cruz, né? É, Então, a gente costuma, além de todos sim, os trabalhos, os monges ainda têm que dar uma certa atenção para os fiéis que estão ali ao redor, que é quase uma paróquia já o mosteiro, né? exatamente, nem falei disso. O mosteiro, além de mosteiro, é uma paróquia, a bem dizer, porque uma paróquia e quase uma diocese, porque vem gente de diversos lugares do Brasil e do mundo também, há pessoas aqui de outras nacionalidades, vem cá para o mosteiro porque há um bispo aqui, né? Então, realmente o trabalho é muito grande. Direção espiritual, confissão, formação, muito, muito grande. Atualmente, em torno do mosteiro, há cerca de 20 famílias, mais ou menos 100 pessoas. A maioria delas vive aqui, mais ou menos, em torno do mosteiro mesmo, das terras do mosteiro, né? Sim. E algumas vivem
na região aqui onde está situado o mosteiro, a Janela das Andorinhas, o Rio Grandina. E além de tudo, ainda tem a escolinha também que pertence ao mosteiro, né, Renato? Isso. A escolinha ela foi fundada já faz bastante tempo, né? Creio que logo ali no início que vieram as primeiras famílias, basicamente eram as famílias do Dom Tomás, gente da família de Dom Tomás. O irmão dele, o Cláudio, que teve 10 filhos, 11 eu acho, morreu. E o primo do Dom Tomás, que também frequentou aqui um bom tempo. E algumas famílias aqui de Campos também que vieram morar aqui. É, outras que já moravam na região e os monges conseguiram no início fazer um trabalho de catequizá-los. Então foi fundada a escolinha, penso que na década de 90 mesmo, foi fundada a escolinha para assegurar a educação dos paroquianos, né? É impossível colocar um filho numa escola comum hoje em dia, numa escola secular. Sim, exatamente. E essa escola, Renato, como é que é o nome dela mesmo? É, Colégio São Bento e Santa Escolástica. E é uma escola formalizada, ela tudo Tudo certinho. certinho, graças a Deus. E que séries que ela tem? Olha, essa parte eu não sei dizer. Eu não sei dizer que já faz um tempinho que eu não me envolvo muito com a escola. Eu não sei dizer, seria, a pessoa mais indicada seria Sim. o diretor da escola, a diretora, no caso, agora a dona Cristina. Mas ela tem, em princípio, ela pode ter o ensino fundamental todo. Ah, interessante. E o senhor tem mais ou menos ideia de quantas crianças tem hoje na escola? Mais ou menos umas 20 crianças. Bastante coisa, né? Né? 15, penso eu, 15 a 20 crianças. E os monges se envolvem de alguma forma nos trabalhos na escola, Renato? Sim, o Dom João Batista, por exemplo, é o diretor espiritual da escola, né? E um pouquinho, penso eu, ele administra um pouquinho também a escola. Não está ali sempre na escola porque não tem como, ele não tem tempo para isso, né? Mas ele, ele tem alguma parte nas decisões muito importantes da escola. E então é isso, o Dom João Batista. O Dom André confessa também os alunos. Agora vão fazer uma capelinha lá na escola, né? O Padre David já tem esse projeto, já tá organizando o pessoal para poder fazer isso. Então vai ser rezada missa lá na escola. Além das confissões, vão ser rezadas missas também, graças a Deus. E Nossa, muito. tenho, uma vez ou outra, algum monge assume alguma aula também, por exemplo, aula de catecismo, né, de religião, às vezes latim também. E Renato, como é que funciona para quem nos ouve, né, e tem uma dúvida ou quer fazer alguma experiência de vocação? Como é que funciona aí para o pessoal buscar a vocação no mosteiro? Então, como eu falei, quando a pessoa deseja fazer uma experiência aqui no mosteiro, né, ela tem de escrever, de preferência, uma carta, né? Não pode escrever um e-mail direcionado ao superior ou ao mestre de noviço. Aí conta ali resumidamente a sua vida, né? Os dados principais, conta a sua idade, sempre foi católico, como que é a família, se os pais são casados direitinho, etc. E conta a sua conversão, se for o caso de uma pessoa que converteu, né? Não era católico direito, não sei. E por que que ela deseja entrar na vida religiosa e por que que no mosteiro, como que ela conheceu a tradição. É, enfim, resumidamente é isso. E quais são as etapas dessa vida religiosa no mosteiro? Então, a etapa é a seguinte: primeiro a pessoa vem fazer a visita, né? Ela fica aqui mais ou menos 15 dias. Aí ela vai decidir se ela gostaria de entrar, tendo já experimentado alguns dias nessa vida. O superior vai dizer se ela tem as aptidões necessárias, mínimas, para poder ingressar na vida religiosa.
e aí a pessoa entra. Ela, normalmente a pessoa volta em casa, né? Volta em casa, arranja suas coisas, depois volta para poder ingressar. E aí ela vai ingressar no postulantado 6 meses, noviciado 2 anos. Quando ela passa do postulantado ao noviciado, ela recebe o hábito. Então, já é noviça. Noviciado 2 anos, depois aí ela faz os votos simples, vão durar 3 anos, depois renova por mais 3, depois faz os votos perpétuos. Quando vai ser sacerdote, ela faz os votos, ela renova antes os votos, ela faz mais cedo os votos perpétuos. E se for direcionado ao sacerdócio, ela vai estudar, geralmente vai estudar boa parte da sua formação na França. E essa escolha ao sacerdócio é feita pelo candidato, pelo superior? Como é que é? O candidato manifesta o seu desejo de ser sacerdote, né, se for o caso, e aí, mas quem decide é o superior, né? Até porque nem todo mundo tem as aptidões necessárias para o sacerdócio, não tem a vocação sacerdotal. Uma dúvida que o pessoal sempre tem é por que chamam os padres beneditinos de o título de dom? É uma boa pergunta. As pessoas confundem, né? Fala Dom André, É, a gente fala, mas é um bispo, né? esse título não é dado em todas as línguas, não. Em português e em francês, sim. Em italiano, não. Em espanhol, não. Então, eu penso que pelo seguinte motivo. Os beneditinos são uma ordem religiosa, sobretudo de irmãos, né? São Bento mesmo, ao que tudo indica, nunca foi padre. Então, aqueles que são sacerdotes entre os irmãos são, por assim dizer, príncipes, né? Então, a gente pode fazer uma analogia com os bispos. Os bispos são príncipes da igreja, né? Eles têm um sumo sacerdócio. Então, por eles se destacarem de algum modo, eles têm um título também que os destaque, assim como tem a tonsura, os pares têm a tonsura, tem também um título que os destaca dos demais irmãos, né? Então, Sim. dom vem do latim dominus, né? O dominus, que é senhor. Então, penso que é por causa disso. Todo padre beneditino tem o título de dom, só os padres. Parece-me que agora, que hoje em dia, entre os beneditinos, eles chamam de dom mesmo os irmãos que fazem votos solenes. Mas eu acho que isso aí é de hoje mesmo, acho que não existia antes, não. Isso o senhor fala no modernismo, né? Penso que é algo já moderno isso. Sim. E como é que a gente falava isso no início, mas é bom lembrar novamente, né? O que o senhor aconselha assim para os rapazes que nos ouvem, né? Como é que eles podem identificar se eles têm uma vocação ou não, se vale a pena eles irem no mosteiro? Então, justamente, cobrando o que eu disse, tá? Se a pessoa se faz essa pergunta, já é o primeiro sinal de que ela pode ter vocação. Ah, pode ter? Pode ter, porque vocação é uma coisa que a gente não tem certeza até que foi ordenado, até que fez os votos solenes. Costuma-se dizer que o sinal certo, certo no sentido de infalível, né, da vocação, é a escolha do bispo, ali, no caso da pessoa que vai ser ordenada, e quando a pessoa faz os votos do superior, quando a pessoa faz os votos solenes. Então, o sinal provável de vocação, se a pessoa se faz essa pergunta. Se ela se faz essa pergunta, indica que ela tem, de algum modo, alguma atração pela vida que se leva no mosteiro, que os sacerdotes levam, etc. Então, se ela se faz essa pergunta, principalmente se de maneira recorrente, né, é bom ela fazer uma experiência. Se ela se sente atraída pela vida religiosa, mesmo que pelos aspectos exteriores, né? Já ouvi vários casos de crianças que quiseram ser padres porque viam a beleza da liturgia. Não é um motivo ruim, é o contrário.
a beleza da liturgia é para isso também, para chamar as pessoas para o serviço de Nosso Senhor, para levar as pessoas a Deus. Inclusive, uma porta de entrada para as vocações são os acólitos, né? Que Exatamente, os pais devem incentivar os seus filhos a acolitar a missa, para colocá-los já desde cedo perto do serviço de Deus. exatamente. E Renato, para aqueles que querem visitar o mosteiro, né? Apenas para conhecer, é interessante que se faça uma visita, às vezes até perto de alguma festa importante, alguma data importante da vida ali do mosteiro. Quais são essas principais datas, essas grandes festas que tem no mosteiro? Então, a principal festa do mosteiro é a festa patronal, que é a festa da Santa Cruz. A festa da Santa Cruz é celebrada 2 dias do ano, em 3 de maio, que é a data de fundação do mosteiro, e também é festa de Santa Cruz, né, do calendário litúrgico, e 14 de setembro. Uma é a festa da exaltação da Santa Cruz, outra é a festa da invenção da Santa Cruz. Parece engraçado hoje em dia falar essa palavra invenção. Invenção significa descobrimento. Vem do latim inventio, descobrimento. Então, essa festa da Santa Cruz é a festa patronal do mosteiro. Então, o que acontece? Geralmente o mosteiro, além da missa solene, ele costuma organizar teatro, música. É uma ocasião bem especial para celebrar também o aniversário do próprio mosteiro, né? Então, o candidato pode aproveitar essa ocasião para poder vir aqui visitar o mosteiro. Só que é bom ele avisar, ele comunicar antes que deseja vir, com, sei lá, uns 15 dias de antecedência, ou ao menos uma semana, para poder os monges organizarem um lugar para ele ficar, né? Mas eu costumo encher bem em alguns anos essas festas. O hóspede, o candidato, ele pode até inclusive ficar no próprio mosteiro mesmo, né, Renato? Sim, sim, justamente fica no mosteiro. Se for para a vida religiosa, ele vai ficar no mosteiro, né? Para acompanhar de perto tudo. E quem quer visitar o mosteiro, né, prepara uns agasalhos, né, Renato? Preparem os agasalhos. Se for no inverno, preparem os agasalhos. O mosteiro fica no Rio de Janeiro, o pessoal vai achar que é calor e tal, mas Nova Friburgo é diferente, né? Totalmente diferente, parece outro país. Que temperatura que tá aí agora, Renato, você sabe? Rapaz, eu não sei não, mas eu sei que eu tô morrendo de frio aqui em casa, viu? Eu tô- E eu já moro aqui há muitos anos, já sou acostumado. Eu até brinco com a minha esposa, porque ela é do Mato Grosso do Sul, lá faz muito calor. Mas eu costumo brincar com ela com o calor excessivo, o frio excessivo que ela sente, né? Sim. Mas hoje eu tô sentindo muito frio. Eu pesquisei agora aqui, tá 9 graus. Pois é. A primeira vez que eu visitei o Mosteiro da Santa Cruz, em 2013, eu peguei uma carona de carro com meu irmão, sou aqui do Paraná, né? Aham. No caminho eu peguei neve em Guarapuava, aqui no Paraná. E depois, quando eu cheguei no mosteiro, eu senti mais frio aí no mosteiro que na neve aqui no Paraná. O frio daqui castiga, né? É, e é um frio úmido, né? Inclusive. O pior é isso, a umidade do frio. Os monges aqui, por exemplo, o irmão Plácido, que é francês, ele diz que sofre mais aqui do que sofria lá na França com o frio. E olha que o frio da França é neve mesmo, né? Hum. É, Tem neve. Eu também cheguei a pegar a neve lá, só que aqui é ruim porque a gente não tem também as proteções que os europeus têm, né, nas construções, muito bem feitas, vedadas, etc. Aquecedores, o brasileiro, de modo geral, não é preparado para o frio, né? não é. Mas é isso, Renato. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar aí sobre o assunto? Não, parece que a gente esgotou, né, bem o assunto, né, principal, né, que era a Sim. apresentação do mosteiro da Santa Cruz.
um dos bastiões da tradição aí, o Dom Tomás também, que é o prior do mosteiro, bispo da resistência no Brasil. Sim. E esperamos que esse nossa conversa sucinta aí entre os jovens, né, vocações para o mosteiro, né? Se Deus quiser, vai suscitar, se Deus quiser. Amém. Vamos rezar pelas vocações, né? Aqui em casa a gente sempre reza pelas vocações. Todo terço a gente reza pedindo ao Nosso Senhor vocações sacerdotais e religiosas. Os franceses têm esse costume. Na Argentina eu também vi. Aqui no Brasil eu não vejo, infelizmente. Depois a gente pergunta por que que não tem padres. Inclusive as têmporas, né? Quem nos ouve aí pode procurar conhecer o que são as têmporas, né? Que pedem para Nosso Senhor muitas vocações, né? Uhum, exatamente, E, sobretudo, no rosário diário ali, sempre procurar pedir pelas vocações, né? exatamente. Rosário nas missas, né? Isso. Nas orações. Mesmo nos pequenos sacrifícios cotidianos, né? Todo mundo tem que passar. Oferecer pelas vocações sacerdotais e religiosas. Não só para pedir, mas às vezes para pedir a conservação dos que já existem, né? O diabo detesta com todas as suas forças os servos de Deus. Então, a gente agradece muito a sua participação, Renato. Esperamos vê-lo novamente por aqui, em breve. Sabe que não é fácil, né? Já é tarde da noite e o senhor tem os compromissos, além do trabalho, tem a família, mas a gente agradece muito a sua participação. Eu agradeço igualmente. Obrigado. Salve Maria. Ave Maria, vamos rezar uma Ave Maria então para encerrar? Vamos. Do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Sede da sabedoria, Rogai por nós. São Bento, Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Renato. Salve Maria. Salve Maria.